Na aula de hoje, nós vamos começar a realizar o processo de higienização interna, um detalhamento interno, tá? Vamos começar pela porta do motorista e aí nós vamos avançando nas demais portas. As demais portas eu deixo um time-lapse para vocês, tá? Para a gente ver como é que ficou o resultado final de todas as portas limpas. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é analisar, identificar possíveis problemas ou tentar de uma forma rápida identificar que tipo de material em que eu vou trabalhar para saber que tipo de produto eu vou utilizar, tá? Estou aqui com o meu pincel de higienização interna, o verdinho, tá? Então eu só uso ele para a parte interna. As cerdas não é aquele de cerdas de maquiagem hipermacias, porque eu preciso realizar uma esfregação, tá? Eu vou utilizar aqui dois produtos de imediato, um float, diluição pesada, tá? Então vai ter lá, vocês vão ler, vai ter lá diluição de manutenção ou diluição de sujeiras de manutenção ou sujeiras pesadas. Nós utilizamos aqui uma diluição para sujeira pesada, porque não é uma manutenção, nós vamos limpar a primeira vez e depois sim, após a primeira higienização, pode vir com uma diluição mais fraca, economizando um pouco mais de produto, porque não há necessidade de tamanha agressividade. Um floatzinho e também eu estou com o nosso Coringa aqui. Eu estou com o nosso Multi 200, um desgraxante de uso geral, tá bom? Ele está bem fraquinho, então a diluição dele está bem tranquila. Então ele é um produto alcalino, porém ele tende a estar próximo de um pH neutro, então um pouquinho acima de um pH neutro, tá bom? Então tá bem fraquinho. E estou usando também uma microfibra, tá? De 230 GSM, microfibra de uso interno. Então eu só utilizei essa microfibra aqui na parte interna, tá? E a nossa luvinha nitrílica, tá? Por conta dos APCs a serem utilizados. Olhando essa porta, o que a gente consegue identificar em primeiro momento? Eu consigo ver que nós temos plásticos, que são toda essa parte aqui, ela é composta por plástico, tá? O plástico vem aqui e aqui. Essa parte é tipo um courinho, tá? Vamos falar em um couro sintético, para a gente deixar mais fácil identificar. Mas o que me interessa é, nesse primeiro momento, aqui nós temos uma superfície e aqui nós temos uma outra superfície. Então quer dizer que aqui eu vou limpar com um produto e aqui eu vou utilizar um outro produto. Como ainda nós vamos falar de limpeza de bancos de couro, eu vou deixar essa parte aqui, tá? Para depois, que vai ser o mesmo processo de uma limpeza de couro, tá? Então nós só vamos limpar aqui e aqui nós vamos deixar quieto. Outra coisa muito importante, nós temos os botões. Então esse carro aqui é cheio de botãozinho, todo eletrônico. Então nós temos o botão de abrir, fechar, o botão aqui para regular o espelho retrovisor. E nós temos aqui o acionamento dos vidros de todas as portas de travamento. Significa o quê? Nós temos aqui conexões. Então nós vamos ter que ver como que nós vamos realizar essa limpeza. Uma limpeza direta ou indireta? Vamos descobrir juntos, tá? Então vamos começar uma limpeza com float, tá? E vamos ver como vai se suportar. Já explico para vocês. Nós podemos aplicar o float direto na peça ou podemos aplicar o float aqui direto no meu pincel, tá? Uma aplicação direta no meu pincel e uma aplicação indireta ou direta na peça, tá bom? Por que eu falo isso? Por conta dessas conexões, vocês já vão entender. Mas aqui eu não tenho nenhum tipo de problema, nós vamos aplicar direto na peça sem nenhum ponto para dar algum tipo de problema para nós. Lembrando, float vai bem em todas as superfícies. Lembra que se fosse o Oxy 2, nós não poderíamos agir nessa área, lembra que eu falei? Porque essa aqui pode ser que gere uma probabilidade baixa, mas pode ser que manche. Então, caso o produto caia aqui no couro, não tem problema algum, tá? Faço uma distribuição do produto, tá? E venho fazendo uma esfregação, tá? Eu aplico uma força moderada
para fazer essa distribuição e para já começar a remover a sujeira, tá bom? Fiquem tranquilos, esse produto não mancha, tá? Então não tenham medo. Também não vão fazer uma pressão forte assim, olha. Olha como ele arregaça o pincel, tá vendo? Isso aqui é desnecessário, vocês vão danificar a estrutura do seu pincel, o seu pincel vai ficar assim o tempo inteiro e vocês vão jogar fora. Então aplica uma leve força, bem moderadinha mesmo, apenas para você fazer com que o produto distribui e consiga acessar toda a camada de sujeira que tem aqui na porta, tá bom? Ó, escorreu aqui, fique tranquilo, não precisa ser desesperado. Vem com a microfibra e vem limpando ele, ó, fiz uma primeira higienização. Eu removo com a minha microfibra, tá bom? E faço uma nova aplicação. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou fazendo um setup, um spot test. Significa o quê? Significa que eu estou vendo a concentração do produto que eu fiz, se é suficiente. Eu estou vendo o tempo que eu estou deixando o produto agir. E eu estou vendo quantas vezes eu vou ter que repetir esse processo para que a peça fique extremamente limpa, tá? E retire tudo aquilo que tem nela, seja sujeira, gordura, seja o ácido úrico, seja silicone, seja algum produto que venha a ter nela, enfim, eu preciso remover e deixar a peça original, tá? Vocês podem perceber que nessa segunda passada ele gerou muito mais espuma, tá vendo? Do que a primeira. Significa que a primeira passada ela removeu bastante sujeira que tinha aqui e a segunda já sobrou muito mais produto para eu conseguir trabalhar. Sinal que realmente foi bem eficiente a primeira passada. A segunda, então, eu vou deixar agir por um pouco mais de tempo para que eu não precise passar a terceira. Ah, mas quantas vezes eu tenho que passar? Vocês vão ter que fazer esse teste. Concentração de produto versus o tempo que vocês deixam na peça versus o nível de sujeira. Isso vai determinar quantas vezes vocês terão que passar. Eu faço um teste em tudo, tá? Então eu faço um spot teste no carro como um todo. Esse carro parece, a princípio, que 2 vezes foi suficiente para esses fatores, tá? Nós vamos esperar secar. Ah, mas Renato, tudo bem. Você usou um produto alcalino, tá? Um floatzinho. Você precisa neutralizar? Não há necessidade aqui, não vai ter problema algum, tá? Você só vai fazer essa esfregação, não deixar nenhum excesso, nenhum overspray, tá? Overspray é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Esse pó, entre aspas, que ele gera, nós vamos entender melhor no polimento, tá? Para que não manche. Tá aí, tá? Ah, Renato, tudo bem, eu não tenho float. Não tenho Zebac e não tenho Oxy 2. Tudo bem, tá? Nós poderíamos usar uma outra solução, mas cuidado, eu vou falar um coringa, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse cara, esse desengraxante de uso geral, o famoso Rosinha Multi 200. Ele é mais forte que o float, não tenha dúvida, por isso que eu coloquei uma diluição mais fraca. E nós não podemos, nesse caso aqui, utilizar esse produto em tecido. Então, se o seu carro for de tecido, bancos de tecido, cinto de segurança, forro de porta com tecido, aqui podia ser tecido, forro de teto, enfim, aonde for alcântara, enfim, aonde tiver tecido, este cara não pode ir. Diferente desse floatzinho que pode ir em tecido, tá bom? Então tome muito cuidado. Outra coisa, ele vai ter uma profundidade de limpeza maior que o float? Vai ter uma profundidade de limpeza, ainda mais se você aumentar a concentração do produto, fizer uma diluição mais forte, tá bom? Porém, qual que é o risco que nós corremos aqui? Nós corremos um risco de, se o produto secar sobre a superfície, ele pode esbranquiçar, tá? Que nada mais é a composição que tem dentro dele, pode ser que esbranquice e gere uma mancha, tá? Mas também não é nada desesperador, fique tranquilo. Ó, vocês vão ver, eu vou aplicar num outro ponto para vocês entenderem, ó. Olha lá, apliquei sobre a peça e venho esfregando. Olha lá.
Tá vendo que ele gera na primeira passada muito mais espuma, é visual, do que o float, tá? Mesmo com uma concentração menor do que o do float. Ele gera muito mais espuma, significa que já dá para perceber, a espuma ela está com uma coloração um pouco acinzentada. É a mesma coloração da segunda passada do float, para vocês entenderem, está muito próximo, tá? Então parece que, nós vamos ver junto, eu analisando aqui com vocês, aprendendo a fazer um setupzinho de limpeza, parece que apenas uma passada vai ser o suficiente para esse carro aqui, tá? Vamos ver. Deixa o produto agindo, olha só, eu deixei escorrer aqui. Não tem problema, não se desespere, tá? Pode vir com uma microfibra, se quiser, e já vem retirando esse excesso que caiu do lado, tá bom? Olha lá, deixei agindo um pouco. Claro que eu estou fazendo, de novo, pedacinhos pequenos. Eu poderia, Renato, então, fazer essa parte inteira de uma vez? Claro que você pode. Se quiser, você pode até fazer a porta inteira de uma vez, tá bom? Eu estou fazendo testes com vocês lentamente, para a gente entender um pouco sobre o produto, sobre concentração e diluição. Ah, eu percebi que ficou marcas de produto, ó, marcas não, mas o composto do produto dentro desses vinquilzinhos, tá bom? Caso você não tenha uma máquina a vapor, não tem problema, não é isso que vai causar mancha ou vai danificar algo, tá? Tenta vir com uma microfibra ponta dela e passar aqui, já vai ajudar bastante, mas se vier secar, não tem importância. O problema é que essa água com produto é sujeira, então é um excesso de água com APC, seja ele qual for, com sujeira no meio. E quando secar, a água e o APC, a água vai evaporar e o APC vai, uma parte líquida vai evaporar e as partes sólidas, ó, a sujeira vai acabar ficando aqui, tá? Mas isso não vai causar nenhum tipo de problema. Olha lá, eu vi que deu o mesmo resultado do float, significa que o meu Multi 200, bem trabalhado, fez numa velocidade mais rápida que o meu float, tá? Então nós vamos usar os dois produtos e eu quero que vocês utilizem também mais de um produto sem problema algum, tá? Como é que eu faço então a aplicação nesses cantinhos aqui, nos botões? Ok, vamos fazer o seguinte, uma aplicação direta no meu pincel. Eu vou pegar o produto dessa vez, vou aplicar no meu pincel. Por que eu aplico no meu pincel? Eu controlo de certa forma um pouco a quantidade de produto que eu quero e eu consigo transferir isso para o meu botão, controlando um pouco desse excesso, dessa umidade, não deixando com que o produto, esse excesso, escorra para dentro desses meus botões e venham a cair dentro de uma conexão. E aí umidifica bastante a conexão e seca dentro da conexão, tá bom? Então eu consigo controlar, mas sempre vai entrar um pouco. E esse pouquinho que vier a entrar, fiquem tranquilos, não vai conseguir umidificar ao ponto de danificar a estrutura, tá bom? Olha lá, eu venho aqui, ó, faço a esfregação, tá vendo, ó, faço a esfregação, eu vejo que eu gerei bastante espuma e fique tranquilo, pode colocar a ponta do pincel bem nas regiões, tá bom? Bem nos cantinhos, em todos os tipos de lugares, não tem problema algum. Olha lá, distribuí bem e aí eu venho fazendo o que? Realizando a limpeza. Nas partes de botões eu não deixo muito tempo, nem que eu realize mais de uma vez, 2, 3 vezes, tá? Então eu já venho praticamente de imediato e venho realizando essa limpeza, retirando esse excesso de uma forma rápida. Mas ó, o que aconteceu? Ficou aqui no meio bastante espuma de produto com água e com sujeira, tá? Aí o que eu faço? Eu pego a minha máquina a vapor, que já está preparada. Minha máquina a vapor. E aí eu venho fazendo o quê? Aonde aonde não tenho as conexões, eu boto na regulagem de vapor mais forte. Que no caso, ó. Aí eu vou explicar uma coisa para vocês, tá?
passa a máquina e já bota o pano embaixo, tá? Ó. Por que que eu fiz isso? Para eu conseguir ver o caminho que eu estou percorrendo e essa sujeira com produto EPC, ela vai escorrer para baixo. Eu já venho retirando automaticamente, tá? Então, nas partes que não tem as conexões eu faço assim, nas que tem as conexões, ó, eu coloco aqui com menos vapor, tá bom? Esse aqui é um vapor úmido, não é um vapor seco. Significa que se eu colocar a mão, ó lá, ele me gerou água, ó. Ó lá, ele me gerou água. Tem os vapores a seco, tá? Que eles têm menos umidade, muito menos, tá? São mais seguros para esse tipo de trabalho. Vou lá, passo aqui nos meus botões e já venho retirando imediatamente o excesso, tá bom? Pronto, e já retirei o excesso. Agora o que sobrou foi o quê? Foi a água nos cantinhos onde eu não conseguia. Aí o que vai acontecer? Vai ter evaporação da água só e não vai ter nada de produto. Outra coisa que eu faço no carro inteiro, já fica uma dica para vocês, tá bom? Eu venho, depois que eu finalizei tudo, eu finalizei essa porta como um todo, eu venho aqui com o meu vapor e faço uma limpeza com ele, de uma forma rápida, porque o vapor, ele ajuda a remover sujeira, ele amolece, ele também tem uma profundidade muito boa para remoção de sujeira. Então eu venho, ó, tá? Eu deixei visível sem passar uma microfibra para ficar mais didático para vocês, tá? Mas como é que eu faria? Eu faria assim, ó. Olha lá, viu? Eu já passo e automaticamente eu já venho com a microfibra atrás, já removendo e recolhendo esse excesso de água com o que sobrou aqui, seja o que for, tá? Fechou? Aí eu faço o quê? Uma validação da porta como um todo. E venho passando em todos os cantinhos da porta como um todo. Partes de som, que são os buracos de som das caixas de som, eu faço a mesma coisa que eu faço com o botão. Eu aplico o APC no meu pincel, apliquei o APC no meu pincel, eu distribuo o APC aqui, deixo agir um pouco para que o produto amoleça essa sujeira, essa terra, esse pó, enfim, que vai estar nos meus buraquinhos, e aí eu venho com a minha máquina a vapor e passo nele. Pronto, é o suficiente, tá? Não vai danificar, fiquem tranquilos. Ao menos que vocês esqueçam de purgar a máquina antes, né? Máquina a vapor, quando não utiliza ela por algum tempo, ela acumula água, né? Então você dá uma purgadinha antes, só para garantir que saia mais vapor do que água, tá? Senão vai sair um jato d'água e vai entrar direto no seu alto-falante, podendo danificar o seu alto-falante do seu cliente, tá bom? Deu para entender? Aí o que eu faço depois que realizo essa limpeza por completa? Eu venho fazendo o quê? Eu venho fazendo o mesmo sistema, ó, os cantinhos de porta, tá? Aplico o produto, faço a esfregação, feita a esfregação, retiro o excesso com a minha microfibra, retirei o excesso, venho com a minha máquina a vapor e venho passando por completo em todos os cantinhos, tá? Não esqueçam, caso vocês tenham vapor, passem em tudo, cantinho por cantinho, todos os cantinhos, procurem junções de peças, junções de tipo de materiais, botões, procurem em tudo, tá bom? Para deixar bem limpinho. Fechou? Deu para entender? Fui bem didático essa primeira aula aqui. Eu demorei bastante conversando com vocês sobre, vamos lá, utilização de máquina a vapor, importância dela em cantinhos, importância dela para ajudar a remover a sujeira final que sobrou, uma validaçãozinha. Mostrei para você a utilização para vocês do float, utilização de um multi 200. Entendemos que o float, mesmo uma concentração alta, ele nos deu uma lerdeza maior, mas nos traz um pouco mais de segurança no nosso trabalho. O multi 200 tem um pH maior, então a gente balizou, diminuiu um pouco a concentração dele para trazer um pouco mais para um alcalino mais próximo do neutro.
Ele foi muito mais rápido, gerou mais espuma mais rápido, tá bom? Mas cuidado com a utilização próxima a tecido. Mostrei para vocês a aplicação direta no pincel ou direta na peça, ou direta no pincel e indireta, ou direta na peça e indireto no pincel. Vocês escolhem como vocês querem, mas a aplicação direta e indireta. Mostrei os botões, falei também as partes dos alto-falantes, tá? Eu acho que eu mostrei tudo aí. Falei a parte do interior da porta aqui, dessa parte aqui, tá? Então demoramos bastante tempo, conversamos bastante, mostrei tudo. O que nós vamos fazer nas próximas aulas? Essa aula ainda vai ser gerado time-lapse da limpeza de tudo e nós vamos olhar como é que ficou, que aspecto que eu busco, como que eu tenho que deixar essa peça em todos os tipos de material, no caso aqui plástico botão. Isso vai ser necessário após a limpeza completa, a evaporação da água ou daquilo que ficou, do resquício de produto, tá? Aí, feito isso, eu volto com vocês lá no final da aula, depois do time-lapse, e nós olhamos junto como é que ficou, procurando defeitos, procurando marcas que não saem, procurando algum tipo de problema que veio aparecer pós-limpeza. Isso é muito importante. Esse método não nos traz problemas, tá bom? Não nos traz nenhum tipo de sequela para a peça. Caso apareça alguma mancha em uma determinada peça, é porque existia um produto ali que mascarou aquele problema, com um poder de mascaramento, e você removeu, e você enxergou o que estava por trás. Aí nós vamos tomar a melhor decisão na parte de condicionamento e proteção. Que produto utilizar com poder de mascaramento, caso precise. Caso não precise, não faz sentido. Eu posso usar um outro tipo de problema. Tá bom? Deu para entender? Então, aproveitem o time-lapse e depois do time-lapse com uma musiquinha aí, a gente volta para ver o resultado final de todas as portas. As próximas aulas vão ser mais dinâmicas e mais práticas. A gente se vê, então aproveita aí. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Fizemos a higienização das portas de todo o sisteminha e vamos ver como é que ficou o resultado, tá? Vamos ver se a gente encontra algo de anormal, enfim, algo que nos preocupe, tá? Ó, essa porta traseira, a gente já pode ver uma marca aqui, ó. Tá vendo essa marca aqui, esse risquinho? Dá para ver claramente que este risco foi algo que pegou aqui, tá vendo essa parte aqui? Algo que pegou e você consegue ver que ele deformou a superfície do plástico, tá? Então, problemas como esse parece uma mancha de sujeira, mas na realidade não é uma mancha de sujeira, tá? É problemas que realmente ficaram no carro, não tem o que fazer. Mas no geral, ó, aqui também, ó, tá vendo? Olha lá, uma marca de risco, ó, riscos. Isso que vocês têm que entender. A sujeira acaba entrando nesses riscos e dando uma leve maquiada, mas esses são riscos bem profundos. Não tem muito que a gente fazer. Então a peça em si, ela está limpa, porém com sequelas. Olha só, outro risquinho aqui, tá vendo? Olha, aqui ficou claro, ó. Olha lá, danificou bem a estrutura do plástico, tá? Mas não tem muito o que fazer. No geral, a peça está com um aspecto bem opaco, ela não está com aspecto de brilho, é o que nós buscamos aqui. Você não vê nenhuma sujeira nos buraquinhos do sistema de som, tanto no alto-falante como nos tweeters das portas, no caso dessa porta lateral. E fizemos já a higienização nesta parte de dentro, completa do carro, tá bom? Você vê que já deu um brilhozinho bonitinho, né? Claro que depois nós vamos trabalhar melhor essa parte, mas na parte de higienização tá ok. Na parte do motorista, mesma coisa, tá?
Olha o que eu queria mostrar para vocês. Estão vendo? Tá vendo que sobrou? Olha lá. Ali. A aguinha aqui no cantinho, olha. Essas gotinhas, fiquem tranquilos, tá? Essas gotas de água vão evaporar, porque passou a máquina a vapor. Mas mantemos o mesmo sistema. Não identificamos nada de mancha, nada de plásticos ou borrachas ressecadas ou já danificadas ou que tiveram um tipo de trabalho de restauração. Aqui a princípio são desgaste do tempo ou marcas de uso mesmo, tá bom? E já fizemos toda essa higienização. O que nós vamos fazer agora? Na próxima aula vamos continuar entrando no processo de limpeza. Busquem lá, deem um ok na primeira parte do processo. Agora nós vamos começar a adentrar o carro, tá bom? Então, a próxima aula a gente conversa, a gente continua, a gente se vê, toma um café e é isso aí. Vamos continuar os trabalhos internos em cima desse carro e vamos ver como isso vai mudar. Até a próxima aula, valeu e tchau!